Oi, eu sou o Gustavo Cunha e esse é mais um vídeo do nosso extinto clube de membros que eu acho que você vai curtir demais. São as 10 versões mais fantásticas do Capitão América. Velho, tem Capitão América pra todos os gostos, de todas as épocas e de todas as dimensões, então se liga aí. E a gente vai começar com o primeiro deles, o primeiro e único Capitão América Colonial. Ah, pois é claro que o herói que é o símbolo dos Estados Unidos, que anda por aí literalmente vestindo a bandeira americana, não poderia deixar de participar de um dos momentos mais importantes da história daquele país, a Guerra pela Independência. Na verdade, não foi o próprio Steve Rogers que participou da guerra para que os Estados Unidos deixassem de ser uma colônia britânica. Acontece que, caso você não saiba, gafanhoto, Steve Rogers teve um parente distante naquela época, que coincidentemente se chamava de Steven Rogers e que lutou ao lado dos americanos no exército continental usando um uniforme estilizado que tinha o seu próprio escudo no distante ano de 1783. O fato realmente interessante é que esse uniforme foi criado pelos ingleses, oficiais de alta patente que colocaram a roupa num ator para tirar sarro do espírito patriótico dos americanos durante uma festa. No final das contas, o Steven Rogers pegou esse uniforme apenas para entrar disfarçado no quartel-general dos ingleses, bateu em todo mundo e passou a usar essa roupa como um símbolo do patriotismo americano desde então. É claro que o escudo dele naquela época não era feito de vibrânio, né? Mas isso também nem era necessário porque as armas dos outros caras não eram tão poderosas assim naquela época. Entre os grandes feitos que destacaram o Colonial América está o fato de ele ter impedido os planos de um vilão, um oficial do exército britânico chamado Sr. William Towray, que estava prestes a atrair George Washington para uma armadilha dos ingleses. O Colonial América chamou Sir William na chincha e matou o safado durante um duelo, porque era assim que os cavaleiros resolviam as coisas naquela época. A grande curiosidade é que muito tempo depois, quando Steve Rogers tomou o soro do super soldado, foi justamente um desenho que ele havia feito desse parente distante, o Steven Rogers, que inspirou o General Phillips a mandar fazer o uniforme tradicional do Capitão América que nós conhecemos hoje. Capitão América medieval. Velho, esse é provavelmente o capitão que tem o uniforme mais bacana que nós vamos ver no vídeo inteiro. O que acontece aqui em 1998, numa revista dos Vingadores, a queridíssima Morgana Le Fay, a feiticeira celta que vinha tentando dominar o mundo por 14 séculos, colocou as mãos numa espada mágica conhecida como a Espada do Crepúsculo, criada pelo vilão Surtur para literalmente colocar fogo no universo. Usando o poder assombroso dessa espada, Morgana conseguiu lançar um feitiço de alteração da realidade que transformou o mundo do final dos anos 90 numa versão medieval, mais ao gosto dela. E não apenas isso, cara, a própria população do mundo sofreu uma espécie de lavagem cerebral que mudou a forma de falar e até mesmo os padrões cerebrais de cada pessoa. As pessoas começaram a acreditar que realmente viviam naquela realidade desde sempre. Os Vingadores foram transformados em uma guarda de elite da Rainha Morgana e deixaram de ser conhecidos como os Vingadores para passarem a ser a vingança da Rainha. Mas você conhece o Steve Rogers, né, cara? Ele sempre teve a cabeça no lugar, sempre foi uma pessoa com uma mente forte. Dessa forma, ele conseguiu se livrar do controle mental da Morgana e se dar conta de que toda aquela realidade era, na verdade, uma armação da feiticeira. Então ele foi, aos poucos, libertando os outros Vingadores do feitiço da bruxa. É claro que tudo isso terminou numa gigantesca batalha medieval entre os personagens que ainda estavam sob o controle da Morgana e os personagens que já haviam sido libertados pelo Capitão América. No final das contas, a Feiticeira Escarlate, que havia sido presa lá no início da história para não poder usar os seus poderes de alteração da realidade, conseguiu escapar e trouxe o mundo de volta ao normal. Mas esse uniforme aí é o mais bacana de todos, sem a menor sombra de dúvidas. Capitão de Ferro. Cara, a história do Capitão de Ferro é muito bacana e aconteceu durante uma minissérie de 2006 chamada Bullet Points. Essa história conta como uma origem diferente do Steve Rogers fatalmente iria alterar todo o universo Marvel daquele momento em diante. Nessa minissérie, o Dr. Erskine, o responsável pela criação do soro do super soldado que deu ao Steve Rogers os poderes de Capitão América, é morto por um espião nazista antes de concluir a fórmula lá nos anos 40. O resultado disso é que o pobre do Steve Rogers continuou sendo um jovem magrelo demais e baixo demais para poder ir pro fronte de batalha da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, o espírito dele permaneceu inabalável e a insistência do jovem faz com que ele seja escolhido para um outro projeto do exército, cara, encabeçado pelo Howard Stark, o pai do Tony Stark, e chamado de Operação Homem de Ferro. O grande lance é que essa não era uma armadura super estilosa como as armaduras que o Tony Stark construiu nos quadrinhos. O negócio aqui era bem mais roots. O que acontece é que o projeto Homem de Ferro do Howard Stark
Stark tinha sido abandonado algum tempo antes de os militares começarem com o projeto Renascimento, envolvendo ali o soro do super soldado. Isso porque a armadura que havia sido construída, que carregava uma variedade enorme de armamentos e sistemas de defesa e que podia resistir ao impacto direto de um morteiro, era tão grande e tomava tanto espaço que apenas uma pessoa com a constituição física próxima a de um adolescente franzino conseguiria caber lá dentro, e é por isso que nenhum soldado nunca conseguiu utilizar a armadura. Tudo bem, isso não era nenhum problema pro Steve Rogers, né, que era um jovem muito magro e muito pequeno. O grande problema é o fato de que para operar a armadura, o piloto teria que ser cirurgicamente integrado a ela, com eletrodos sendo implantados de forma permanente no coração e em outras partes do sistema nervoso dele. Isso significava que uma vez que o piloto entrasse dentro da armadura, ele teria que passar o resto da vida conectado a ela. Pois é, eu diria não, você diria não, mas é claro que Steve Rogers disse sim, né? Ele nem pestanejou, velho. Dessa forma, depois de um procedimento cirúrgico extremamente doloroso e meses aprendendo a se mexer dentro da armadura, o Steve finalmente foi pra frente de combate, liderando as tropas americanas em várias batalhas decisivas. Assim como a versão da Terra 616, essa versão do Capitão América, como o Homem de Ferro, ajudou os aliados a vencerem a Segunda Guerra Mundial no final das contas. O grande problema é que aquele mesmo espião que havia atirado no Dr. Erskine havia acertado também um dos soldados da escolta do cientista, um jovem chamado Ben Parker. Por conta disso, várias décadas depois, no presente, Peter Parker acabou se transformando no Hulk depois de ser pego por uma explosão de raios gama enquanto ele caminhava tranquilamente pelo deserto. No meio de toda a confusão de uma das primeiras transformações do Peter em Hulk, o Golias Esmeralda tem um acesso de fúria e o Steve Rogers, que nessa época já é um homem velho, é forçado a enfrentar o monstro para garantir a segurança dos civis. A batalha entre os dois é feroz e termina com o Steve usando as suas últimas forças para impedir o Hulk de tirar as vidas dos inocentes. Ele acaba morrendo nos braços do seu adversário. É claro que a mensagem que fica é que não importa se ele é o Capitão América ou o Homem de Ferro, Steve Rogers vai ser sempre uma inspiração para aqueles que tiverem um coração justo. Indo adiante, nós temos a Capitã América 2099. Essa personagem apareceu durante as Guerras Secretas de 2015, em que os universos 616 e Ultimate colidiram como resultado da última das incursões. A única coisa que sobrou desse movimento apocalíptico foi um único mundo conhecido como um mundo bélico, que era formado por um amontoado de pedaços de outros mundos e outras realidades que já não existiam mais, e esse mundo era governado com mão de ferro pelo Doutor Destino. Uma das regiões desse novo mundo era justamente uma versão de Nova York de um futuro próximo, o ano de 2099, no qual as megacorporações como a Alchemax controlam não apenas os cidadãos, mas também os heróis. Nesse mundo, uma moça chamada Roberta Mendes, que trabalhava para a poderosa corporação Alchemax, foi testada com o soro do super soldado contra a sua vontade pelo próprio marido. Olha só que sem vergonha era esse cara, velho. O resultado disso é que ela se tornou uma versão feminina do super soldado, que passou a usar o codinome de Capitã América e começou a liderar o time de Vingadores da Alchemax. O grande problema é que a Roberta e a Capitã América eram duas personalidades diferentes habitando o mesmo corpo e uma não sabia da existência da outra. Tanto que quando a Roberta recebia uma determinada frase código, Avengers Assemble, o soro do super soldado era ativado e transformava o corpo dela, que era o corpo de uma moça de porte médio, num corpo super cheio de músculos. Velho, até a altura dela mudava. Quando Reed Richards restaurou o multiverso no final da saga das Guerras Secretas, a Roberta acabou voltando do futuro pro nosso tempo, que é conhecido como a Era Heróica, viveu algumas aventuras por aqui e depois voltou pro presente dela, o ano de 2099, no qual ela conseguiu finalmente integrar as duas personalidades e se transformar em uma verdadeira heroína que age sob as ordens do Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099. Danielle Cage. Danielle Cage é ninguém menos do que a filha bebê do Luke Cage e da Jessica Jones. Ela apareceu como adulta na minissérie Ultron Forever, na qual um grupo de Vingadores de todas as partes do tempo foram reunidos para tentar acabar de vez com as maquinações daquele robozão do diabo. Entre esses Vingadores do futuro estava ninguém menos do que a Danielle, que quando crescer vai se tornar a nova Capitã América, para um certo desgosto do Luke e da Jessica, né, que nunca foram grandes fãs de usarem ali fantasias e uniformes muito coloridos. Os dois sempre foram mais pé no chão e em termos de vestimenta, qualquer coisa mais básica ali era suficiente para eles viverem as aventuras deles. Mas esse não foi o caso da Danielle, cara. Como ela era filha de dois heróis super poderosos, ela acabou herdando os superpoderes deles também.
também. E não apenas isso, o escudo que ela carrega não é o escudo original do Capitão América, mas sim uma outra versão que ela consegue até mesmo controlar usando a voz para que execute os mais variados tipos de truques. Até porque quem precisa de um escudo de vibrânio tendo herdado a pele intransponível do Luke Cage, né? A própria Danielle é o escudo. Como eu disse, a Danielle e outros heróis de tempos distintos foram trazidos até um determinado ponto do nosso futuro pelo Doutor Destino. O que acontece é que nesse futuro o Ultron finalmente conseguiu vencer os Vingadores e praticamente acabou com toda a vida orgânica no universo. Nem a ciência e nem a magia foram capazes de deter essa versão conhecida como o Ultron Ultimate. Os poucos humanos que restaram vivos tiveram as suas mentes apagadas e foram transformados em bio-escravos, robôs orgânicos, que existiam apenas para que o Ultron se divertisse ali bancando o Imperador. Que robô desgraçado, velho! Depois de acabar com a raça do Ultron nessa minissérie, a personagem passou a trabalhar com outros Vingadores de várias épocas diferentes, mas ela inevitavelmente acabava sempre voltando pro próprio tempo dela para combater o seu próprio arqui-inimigo, o Caveira Dourada. Ao contrário do Caveira Vermelha, o Caveira Dourada não era um nazista, mas sim um vilão chinelo interessado única e exclusivamente em adquirir riquezas. Indo adiante, nós temos o Lobisomem América. Velho, o que eu posso dizer? Você sabe que os anos 90 foram bem diferentes no que diz respeito aos quadrinhos, né? E uma das imagens mais ilustrativas dessa época de exageros, certamente é a imagem do Capitão América transformado num lobisomem. Isso aconteceu na edição número 404 da revista do Capitão de 1992. Nessa história, o Capitão América está investigando uma série de ataques de lobos que vem acontecendo nos últimos tempos. Ao longo da investigação, ele descobre que os ataques estão sendo causados por lobisomens. Acontece que uma cientista conhecida como Sombra da Noite vem raptando e conduzindo experiências com vários personagens da Marvel que tenham qualquer tipo de ligação com lobos, como o Wolverine e a Lupina, por exemplo. Ela consegue uma forma de controlar a mente do Wolverine e faz com que ele ataque o Capitão América, que está chegando perto demais de descobrir a verdade. Quando o Capitão é capturado, a cientista acaba colocando na corrente sanguínea dele um soro especial que transforma o coitado em um lobisomem. É justamente aí que nós temos essa imagem singular de um lobisomem usando o uniforme todo esfarrapado do Capitão América e carregando o escudo. Por conta do soro do super soldado que já corria nas suas veias, o Steve Rogers é capaz de se manter consciente mesmo transformado num lobisomem. Ao encontrar a Lupina e os outros prisioneiros da Sombra da Noite, ele logo readquire a capacidade de falar e passa a liderar os lobisomens contra a vilã. Olha só que demais, velho. O grande lance é que isso não durou apenas uma edição. O Capitão América continuou atuando como Lobão América por várias outras edições. O melhor de tudo é que muito tempo depois disso, quando Sam Wilson assumiu o cargo de Capitão América, o coitado passou pela mesma experiência nas mãos de um outro cientista maluco e se transformou igualmente em um lobisomem por algum tempo. Peggy Carter. Bom, essa aqui provavelmente você já imaginava, né? Porque você viu a propaganda daquela série What If, que vai ser uma das séries da Marvel na Disney Plus em breve. Essa série vai mostrar animações com as histórias de várias versões alternativas dos personagens clássicos da Marvel, e uma dessas versões alternativas é justamente a Peggy Carter como Capitã América. Na verdade, essa versão apareceu pela primeira vez em 2018 numa história dos Exiles, que são um time de personagens que vão vivendo várias aventuras em várias versões alternativas da Terra. Na verdade, a versão Capitã América Peggy Carter já tinha aparecido até antes disso em um game chamado Marvel Puzzle Quest, mas nos quadrinhos essa foi a primeira vez em que ela apareceu. O grande lance é que, nessa realidade, o assassino que matou o Dr. Erskine acabou acertando também o próprio Steve Rogers antes que ele tomasse o soro do super soldado. O Steve e o Dr. Erskine morreram um pouco antes do processo de transformação começar, aí já viu, né? Dessa forma, a Peggy Carter, que estava presente naquele momento trágico, imediatamente se voluntariou para ser a cobaia do projeto Renascimento. Não apenas a Peggy teve que se submeter a um procedimento que poderia ter matado ela, mas também teve que passar por um longo período de adaptação, treinando as suas novas habilidades para liderar as forças aliadas contra os nazistas e contra o Caveira Vermelha, que estava planejando lançar uma bomba atômica sobre Nova York. A grande curiosidade nesse caso é que a Peggy Carter, como você sabe, é inglesa, então o Capitão América, a Capitã América, era na verdade uma cidadã britânica. Mas é claro que isso não importou muito, né? Porque no final das contas ela estava defendendo os ideais de justiça, democracia e liberdade, que são os pilares da sociedade americana, pelo menos nos quadrinhos. Capitão América Ultimate.
Bom, esse cara já deve ser um velho conhecido de bastante gente por aí, né? Esse cara é o Steve Rogers do universo 1610, também conhecido como o universo Ultimate. Nesse universo, a história do Steve é mais ou menos a mesma do universo principal, o universo 616. A única diferença é que essa versão do Capitão América é um pouco mais bruta, por assim dizer. O Steve Rogers do nosso universo, o universo 616, tem um pouco mais de sensibilidade, né? Um pouco mais de tato ali pra lidar com as pessoas à volta dele. Já essa versão Ultimate não parece ter se adaptado completamente à vida do século XXI e traz alguns preconceitos lá dos anos 40, o que faz todo sentido, né? Uma vez que ele passou toda a vida por lá. Ele também é o líder dos Vingadores do universo Ultimate, e nesse universo os Vingadores não se chamam de Vingadores, mas sim de Os Supremos. Por um lado, até que esse jeitão à moda antiga do Capitão América veio a calhar algumas vezes. Hank Pym, daquele universo, a exemplo da versão do universo 616, também é um imbecil e agressor de mulheres. Assim como aconteceu no universo principal, essa versão aqui do Hank Pym também quase matou a Janet Van Dyne, mandando um exército de formigas atacarem ela quando ela estava pequena, só por conta de uma discussão conjugal. Ela foi mandada pro hospital em estado grave, velho. Quando Steve Rogers Ultimate ficou sabendo disso, ele calmamente pegou um helicóptero e foi atrás do Hank, que estava num bar bebendo. Ele chamou o Hank ali pra rua e deu uma surra muito bem dada naquele otário por ter batido na mulher. Não adiantou nem o Hank ficar gigantesco, porque ele apanhou do mesmo jeito, cara. O Capitão América só parou de bater quando deixou o desgraçado desacordado. Eu achei essa atitude do Steve bastante apropriada, então é só por causa dessa surra que o Capitão América Ultimate merece estar aqui na nossa lista, numa posição de destaque. Aliás, esse quadrinho aqui dos Supremos é muito bacana, todo ele, cara. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link pra ele aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Soldado Supremo. Ah, cara, a nossa penúltima versão do Capitão América é uma das mais estranhas de todo o tempo. Ninguém menos do que o Soldado Supremo. Essa história se passa num determinado momento do universo Marvel em que a Gamora adquire todas as joias do infinito e resolve fazer uma lambança no universo, misturando vários personagens e fazendo de dois heróis um único novo herói. Sendo assim, nós temos esse cara baixinho e magricelo chamado Stephen Rogers, que se candidata para uma experiência arriscada conduzida pelo exército dos Estados Unidos no meio da Segunda Guerra Mundial. A grande diferença é que o Dr. Erskine, nessa versão, é a Doutora Erskine, uma mistura do cientista, que a gente já conhece, com a Morgana Le Fay. O experimento científico conduzido pela Morgana com o Stephen Rogers não apenas deu poderes físicos pro cara, mas também o acesso à magia muito poderosa. Dessa forma, ele foi pro campo de batalha ao lado dos seus grandes parceiros, Dum-Dum Fury e Bucky Wong, que obviamente, né, também eram personagens misturados pelas joias do infinito. Com a morte do Adolf Hitler durante a guerra, o cara encarregado de conduzir as experiências com magia negra pelos nazistas ficou no comando, e esse cara se chamava Dormammu Vermelho. Sim, cara, era a mistura do Dormammu com o Caveira Vermelha. Essa história é muito divertida, velho. O Soldado Supremo vai lutando contra o Dormammu Vermelho, e quando a gente pensa que ele vai perder a última batalha, o vilão é apunhalado pela baioneta ectoplásmica do Fantasma Invernal. O Bucky Wong tinha morrido um pouco antes, quando um tiro de morteiro acertou o grupo dele, e o Stephen Rogers conseguiu trazer ele, só que em formato de fantasma. E para terminar com chave de ouro, essa lista fantástica de versões inusitadas do Capitão América, é claro que nós não poderíamos deixar de apresentar, no primeiro lugar, o Super Soldado. Literalmente, cara, o Super Soldado. O Super Soldado. Pois é, em 1996, a Marvel e a DC se juntaram para criar um evento simplesmente fantástico chamado de Universo Amálgama. Os caras lançaram então várias revistas com personagens das duas editoras misturados. Então a gente tinha o Lanterna de Ferro, que era uma mistura do Homem de Ferro com Lanterna Verde, a Amazona, que era uma mistura da Mulher Maravilha com a Tempestade, o Garra das Trevas, que era a mistura do Batman com o Wolverine, e por aí vai. E eu nem preciso dizer para você que o Capitão América, que é o maior símbolo de esperança e retidão de caráter da Marvel, foi misturado com o maior símbolo de esperança e retidão de caráter da DC, o Superman. Tava pronto o Super Soldado. Nessa história, uma nave kryptoniana caiu na Terra em 1938, trazendo um bebê a bordo dela. Infelizmente, a criança não sobreviveu à viagem e já chegou sem vida ao nosso mundo. Os cientistas do exército americano recolheram amostras de células do cadáver dessa criança e passaram a fazer experimentos com elas. Quando a Segunda Guerra começou, os cientistas juntaram
injetaram essas células alienígenas com o soro do super soldado experimental que eles estavam criando. O voluntário foi um rapaz franzino e baixinho chamado de Clark Kent, que logo depois do experimento foi bombardeado com uma carga altíssima de radiação solar. O resultado foi que o jovem Clark ganhou poderes sobre-humanos, muito além de qualquer versão do Capitão América que já tenha existido antes. Como sempre acontece na história de origem do Capitão América, esse super soldado também acabou congelado durante muito tempo, até ser despertado no presente por uma versão totalmente misturada da Liga da Justiça com os Vingadores. O mais bacana é que essa versão do Capitão América voava com um escudo no formato do brasão da família El, e como você sabe, o S significa esperança. Essa versão do super soldado tinha um inimigo à altura, cara, que era ninguém menos do que o sinistro Lex Luthor, que havia injetado em si próprio um soro conhecido como Green K e acabou se transformando em um vilão conhecido como o Caveira Verde, que era basicamente uma mistura do Duende Verde com Caveira Vermelha. E esse vilão tinha ainda a ajuda do Ultra Metalo, que era um robozão gigantesco que misturava o Ultron e o Metalo. Velho, o Clark cortou um dobrado pra conseguir vencer esse bicho, mas no final das contas ele conseguiu derrotar o robozão e mandar o Lex Luthor Caveira Verde pra cadeia. E é claro que eu quero saber o que você achou dessa lista de diversas versões alternativas do Capitão América. Deixe seus comentários aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo, certo? Vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.